Nossa série de meditações no livro de Abacuque, capítulo 2 de Abacuque, dos versículos 2 a 20. Iniciarei a leitura nesse momento, que diz assim: Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fé. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele, com canções de zombaria, e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Versículo 7. Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Agora versículo 9. Ai daqueles que obtêm lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede, as pedras clamarão da parede, e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos céus, o Senhor dos exércitos, que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo, o que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha, em vez de glória. Sim, beba, você também, e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. Versículo 17. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor, um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou a pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo da orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Senhor Deus, fala conosco por meio da Tua Palavra, a fim de nos admoestar, de nos consolar, de nos confrontar em amor. Consola a vida de cada um dos que me ouvem nesse momento e nos conforme à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, assim te oramos. Amém, amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma porção das Sagradas Escrituras. E esse texto, ele é um texto também bem propício e oportuno de nós estarmos meditando.
Você já parou para pensar que depositamos nossa confiança em tantas coisas e pessoas? Confiamos no mundo, na política, na economia, na ciência, na religião, no meio ambiente, na nossa conta bancária, no empréstimo que fazemos para comprar aquele carro do ano que almejamos, ou quem sabe aquele imóvel que sonhamos em conquistar em 30 anos, pagando mensalmente por ele. Confiamos em nós mesmos, em nossas habilidades, nas nossas inteligências múltiplas, no nosso emprego, no nosso cônjuge, na nossa condição física saudável. Enfim, já pensou que tudo isso que citei é momentâneo e passageiro, é efêmero, evapora por um tempo? O povo de Deus, o pessoal de Judá, do Reino do Sul, foi alertado pelo profeta Abacuque: ou vocês confiam no Senhor Deus e poderão viver, ou vocês confiam no Senhor Deus, se vocês confiarem no Senhor Deus, vocês poderão viver. O profeta Abacuque alertou-os dessa forma. Ou vocês morrerão nas mãos desta nação ímpia, os caldeus, conhecidos também pela nação babilônica. Estamos diante dos caldeus, que seriam castigados pelo Senhor Deus, no seu tempo, no tempo oportuno do Senhor Deus. Vemos que no versículo 1 do capítulo 2, nós observamos que Abacuque seria uma espécie de sentinela, de vigia. Ele vigiaria as muralhas, vigiaria em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, para cima, para baixo, ao seu redor. Então, ele como uma espécie de vigia, ele assim o faria. Abacuque depositou a sua confiança plenamente em Deus, no Deus pactual. Olhou para Deus e teria a profecia nos seus lábios. Então ele olha para Deus, ele fita os olhos no Senhor Deus, no Deus pactual, e ele lhe deu uma profecia por meio do Espírito do Senhor, as respostas para as suas queixas. Nós temos meditado no livro de Abacuque, e aqui no capítulo 1 nós meditamos na primeira queixa, ou na primeira reclamação do profeta Abacuque. E nós temos na segunda parte do capítulo 1 a segunda queixa. Então Deus responde no capítulo 1, e Deus agora ele vai responder novamente ao profeta Abacuque. Então esse texto das Sagradas Escrituras é a segunda resposta à reclamação feita por Abacuque. Então, estamos meditando na segunda resposta do Senhor a Abacuque. Segundo ainda o puritano Matthew Henry, Deus não fala conosco somente por meio da sua palavra, mas também pela nossa consciência, sussurrando para nós. Este é o caminho, ele diz assim: ande por ele. Segundo ele ainda, o Matthew Henry, puritano, aqueles que esperam ouvir o Senhor devem retirar-se do mundo e ficar acima dele. Devem elevar sua atenção, fixar o seu pensamento, estudar as Escrituras, consultar as experiências e os experimentados, permanecer de forma diligente na oração, sem cessar, orando em espírito, e assim continuamente. Diante disso, vamos pensar no seguinte tema nessa noite: confiar é crer no propósito do Senhor. Vou repetir: confiar é crer no propósito do Senhor. Por que então confiamos que o Senhor revelará o seu propósito? Se confiar é crer no propósito do Senhor, por que então nós nos indagamos, nos questionamos acerca disso? Porque confiamos que o Senhor revelará o seu propósito. Em primeiro lugar, eu extraí três verdades do texto sagrado. Em primeiro lugar, por meio do tempo determinado pelo Senhor. Os versículos 2 e 3, o texto diz:
Então o Senhor respondeu: escreva claramente, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Nesse texto inicial, meus irmãos, vemos o Senhor ordenando a Abacuque que ele escrevesse a visão que ele lhe estava transmitindo, que o castigo era certo para os caldeus. Era certo que o Senhor iria castigar os caldeus, a nação, o império babilônico. Então, que ele transmitisse essa mensagem àquela nação ímpia. O castigo já era certo. Deus não tardaria em derramar seu juízo sobre aquela nação ímpia. É Deus que tem a palavra final, no seu tempo determinado, ao seu tempo encarregado. Bem disse o rei Salomão em Eclesiastes 3:1 e 3:7. Há um propósito determinado para todas as coisas. Há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Nós podemos perguntar nessa noite, pense nessa noite acerca dessas perguntas. Você tem esperado o tempo de Deus ou tem estado ansioso sobre alguma coisa de sua vida? Hein? Você tem aguardado a resposta do Senhor? Você tem pedido a Ele a sabedoria necessária para tomar as decisões de sua vida? Tiago, servo do Senhor, nos diz, Paulo, a igreja de Filipos, nos faz refletir, né? Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. A ansiedade é a doença do século, meus irmãos. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. A ansiedade pode nos estrangular a tal ponto de gerar em nós doenças psicossomáticas, doenças essas emocionais, que refletirão diretamente na parte física do nosso corpo. Então, mais algumas perguntas. Por que estou falando isso? Sabe por quê? Porque a ansiedade quer tudo no seu tempo, na sua hora. Então, a ansiedade que nos assola, que nos perturba diariamente, quer tudo no seu tempo e na sua hora determinada. Mas não é assim. Tentamos rejeitar o tempo determinado do Senhor, o seu agir e intervenção em nossas vidas. Se o Senhor está permitindo as igrejas reabrirem, é porque está dentro do cronograma divino, do programa divino, está dentro da vontade divina estabelecer para esse tempo as igrejas estarem abrindo dentro das suas, do seu regimento, das normas faladas pelos decretos, né, nos diários oficiais em todo o Brasil, mediante os estados e as suas confederações. Então, mas é Deus que permite tudo isso, é Deus que orquestra o tempo para todas as coisas. Certa ovelha disse ao pastor: pastor, meu filho e a minha nora estão com coronavírus, meu outro filho está desempregado, meu marido é um cabeça dura, não toma os meus conselhos. Pois é, tive recentemente um pré-infarto. Essa pessoa disse ao pastor. O que faço? Ela perguntou ao pastor. Vejam só essa situação, onde essa pessoa está com a família, uns pegaram infelizmente coronavírus, outro está desempregado, e ela foi acometida de uma grande ansiedade a ponto de ter um pré-infarto.
Então essa pessoa vai ao pastor pedindo orientação, e o pastor disse a ela: confie no Senhor, no seu tempo determinado para todas as coisas, continue, persista em oração somente, assim você poderá viver, se não morrerá em breve. De fato, essa pessoa, se não continuar orando, continuar perseverando em paciência, isso vai somatizar e ela pode acarretar vários problemas de saúde mental, psicológica, que vão certamente refletir na estrutura física das pessoas. Irmãos, Deus não tarda, Deus não atrasa em responder os seus filhos, de forma alguma. Certamente Ele tem ouvido o nosso clamor, Ele tem ouvido a nossa súplica. Então confie e descanse. Confie e descanse tão somente no Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Amém? Estamos afirmando confiar e crer no propósito do Senhor. Por que confiamos que o Senhor revelará o seu propósito? Por meio do tempo determinado pelo Senhor, agora, por meio da aliança do Senhor com o seu povo. O versículo 4 nos diz assim: escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade, o justo viverá por sua fé. Meus irmãos, em outras palavras, o Senhor pede para Abacuque escrever aos ímpios. Ele escreve os ímpios que parece que estão ganhando, eles estão crescendo, estão oprimindo a nação de Judá, eles estão crescendo e se vangloriando. Em outras palavras, o Senhor disse que irá abater a arrogância e a soberba dos caldeus. Deus humilha os orgulhosos e jactanciosos, irmãos. Ele frustra os presunçosos. Martinho Lutero descreve uma pessoa orgulhosa como uma pessoa teimosa, que se recusa a crer na palavra profética de Deus. Vimos que o Senhor prometeu responder a Abacuque a seu próprio tempo e modo, pois o justo viverá pela fé. A fé que Deus iria abater, a fé que Deus iria abater os caldeus e trazer livramento a eles. Então eles deveriam esperar, aguardar nesta fé, a fé que Deus iria derramar juízo sobre o império, a nação dos caldeus, os babilônicos. Aqui está a diferença entre a pessoa arrogante e aquele que vive pela fé. Essa fé não é a fé pela fé, não é o fideísmo, não, absolutamente não, mas é a fé confiando nas promessas de Deus, enquanto espera o Senhor agir e intervir, pois nós não cremos em acaso ou destino, mas nós cremos na providência divina, no Deus provedor, pois o Senhor vai agir na vida do seu povo, justamente pela aliança que Ele estabeleceu conosco, com o seu povo no passado. Ele estabeleceu uma aliança e conosco. A aliança é um pacto de vida abundante, a fé da vida, porque essa fé produz a paz e a alegria no nosso coração, além da vida eterna. Lutero bem disse: aqueles que creem esperando no Senhor viveriam e seriam salvos. Algumas perguntas para refletirmos: será que possuímos a fé verdadeira? Será que temos confiado que Deus irá nos livrar desse vírus ao seu tempo? Será que temos fé na aliança que Ele fez conosco, mediante o sangue da nova aliança do Senhor Jesus Cristo? A pessoa que tem fé, a fé verdadeira em Deus, permanecerá fiel, apesar de circunstâncias externas. A pessoa fiel não resistirá sem a fé em Deus. O escritor aos Hebreus capítulo 10, nos versículos 36 a 39, bem disse o escritor aos Hebreus: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você que tem
estado cansado disso tudo, desta pandemia, pensando em retroceder. Lute em oração, persevere pelos meios de graça. Não é hora de desistir, meus irmãos. Deus está conosco. Deus está conosco. Paulo disse em Romanos 1, versículos 16 e 17: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o meu justo viverá pela fé. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Deus que fez os céus e a terra, por meio do seu Filho Jesus Cristo, não simplesmente intelectualmente. Nós não só confiamos mentalmente, intelectualmente no Senhor, Criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas por intermédio do poder da sua palavra, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Essa verdade nós conseguimos compreender e entender pela a iluminação do Espírito Santo. E ela não é discernida apenas intelectualmente, mas ela é discernida emocionalmente, por nossas emoções, por nossa alma, mas como uma questão de compromisso, não intelectualmente, mas como uma questão de compromisso para toda a vida. Nós nos comprometemos, estamos comprometidos, incumbidos na missão de Deus, de proclamar e de anunciar até que Ele venha, meus irmãos. Só assim nós seremos salvos, só assim nós seremos livrados das consequências do pecado e dos efeitos da ira de Deus. Estamos declarando confiar é crer no propósito do Senhor. Porque confiamos que o Senhor revelará o seu propósito por meio do tempo determinado pelo Senhor, por meio da aliança do Senhor com o seu povo, enfim, por meio da justa punição dos caldeus. Os versículos 5 e 6 diz assim, versículo 5: de fato a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura, e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele, com canções de zombaria, e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Vejam só as perguntas, algumas indagações do profeta Abacuque. Ao seu tempo, é como se Deus estivesse dizendo a Abacuque, a seu tempo e do meu modo, aqueles que têm aliança de vida comigo iriam ver a justa punição sobre os caldeus. Então, ao meu tempo, segundo a minha vontade, Abacuque, essa nação ímpia será punida, será castigada. Então Deus derramando a sua ira sobre aquela nação ímpia e pagã. A vanglória dos caldeus os levou à queda. Então nós observamos dos versículos 7 a 20, né? Com essas expressões, observamos algumas expressões de arrogância dos caldeus. O texto nos mostra Abacuque, ele advertindo em forma pelo menos de 5 ais. Ais quer dizer, são expressões de advertência, de alertas. Então nós lemos o primeiro ai, que está no versículo 6, e os demais ais estão presentes no versículo 9, 12, 15 e 19. Então são 5 expressões de alerta, 5 ais, 5 advertências que o profeta mostra por meio do texto sagrado. Então, chamando a atenção dos babilônicos acerca da sentença de julgamento do Senhor pelos seus pecados. O Império Babilônico teve uma curta duração. Eles se autodestruíram, caindo em desgraça e vergonha. Algumas fontes históricas dizem que os seus governantes foram assassinados.
Certo estudioso falou: uma pessoa sem limites se autodestrói. Será que temos perdido os limites, meus irmãos? Temos sido vaidosos? Este é o retrato, porque este sim tem sido o retrato, o cenário da sociedade atual que nós vivemos. No mundo jaz o maligno, está repleto de pessoas assim, meus irmãos, cheias de si mesmos, vaidosas, imorais, avarentas, sem escrúpulos, violentas, promíscuas e ambiciosas. Por último, voltando ao texto, por último, Abacuque denuncia a tolice da adoração ou da consulta a ídolos. Veja o que ele disse sobre a idolatria no versículo 19. A idolatria dos caldeus, a idolatria daquela nação ímpia. Vejam só o que o versículo 19 nos diz: ai daquele que diz à madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo da orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. Então, ele repreende, ele exorta aquela nação idólatra que cometia toda sorte de impureza, estava contaminada, estava totalmente distante, separada de Deus. Adorava falsos deuses por meio de imagens de escultura. Ei, eu e você mesmo, você que me escuta, também precisamos ouvir o ai de Deus e nos arrepender dos nossos pecados. Faça isso hoje, pelo novo e vivo caminho do Senhor Jesus Cristo. Pelo seu sangue somos perdoados, justificados da ira vindoura. Deus está conosco por meio da sua palavra para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O apóstolo João, na sua primeira epístola, 1 de João, capítulo 1, versículo 9, disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para concluirmos, devemos ter algumas atitudes essas acerca das verdades bíblicas que ouvimos nessa noite. A primeira, presta atenção, nós não devemos tentar determinar nada em nossas vidas, pois só Deus determina tudo em nossas vidas. Só Deus sabe o começo e o fim da nossa história, de nossa peregrinação. A segunda, nós devemos confiar na aliança de vida que Deus fez conosco por meio do seu Filho Jesus Cristo. Nada poderá nos tomar essa viva e concreta esperança. Cristo em vós. Colossenses, a igreja de Colossos, Paulo declarou no passado, e nós, como crentes santos e fiéis da igreja pós-moderna, nós devemos declarar tão somente essa verdade: Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Se você que me escuta ainda não creu em sua mente e coração em Jesus Cristo e não recebeu, ainda está em tempo, pois em breve Jesus voltará. Em breve, no seu retorno glorioso, Ele há de julgar vivos e mortos. A terceira atitude, nós, crentes, devemos nos arrepender sempre de nossos pecados e chorar por eles, pois pecamos diariamente. Diariamente nós pecamos, quer seja de forma voluntária ou involuntariamente, agredimos a santidade de Deus. Creia no sangue de Jesus Cristo, persevere nas tribulações. Esse vírus não é páreo, nada pode nos acontecer se formos acometidos por ele. Não perca a fé, meus irmãos. Firme seu coração nas promessas de Jesus Cristo, que são promessas de salvação. O apóstolo Mateus, capítulo 5, versículo 4, nos diz assim: bem-aventurados são aqueles que choram, pois serão consolados. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento. Ore comigo. Peça ao Senhor por sua clemência, por sua misericórdia. Peça a Ele clemência, misericórdia, compaixão, que Ele venha sobre nós nesses dias
nos perdoando os pecados, nos purificando de toda injustiça. Pai, nós queremos nesse momento te agradecer, pois temos a Tua palavra como um manual de fé e prática. Temos a Tua palavra, ó Deus, que ela é suficiente, ela é inerrante, ela é a fonte principal e última de autoridade sobre as nossas vidas. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é martelo que esmiuça a penha. Pai, sopra fé nos nossos corações. Sopra a perseverança, a persistência necessária em tempos de tribulações, de provações. Ó Pai, nos socorre. Que nós venhamos nos apegar no Teu Filho Jesus Cristo. Perdoa os pecados, os nossos pecados, os pecados na nação brasileira. Tenha misericórdia, ó Pai, ó Deus, dessa nação ímpia. Tenha misericórdia, ó Pai, daqueles, ó Pai, que distorcem a justiça. Ó Deus, de homens perversos, sanguinários, zombadores.